Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma semana, irmãos, começando a lição de número 4, que fala sobre os dons de poder, que são o dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de maravilhas ou de milagres. Então, a semana passada nós estudamos o assunto, os dons de revelação, que estava ligado ao dom da sabedoria, ao dom do conhecimento, e da palavra do conhecimento, e também o dom de discernimento dos espíritos. Essa semana a gente vai estudar sobre esses pormenores aqui dos dons de poder. Mais uma vez é uma classificação, não é um dom específico, é uma classificação, uma categoria de dons, e a fé, a cura e o milagre é, na verdade, um dom da categoria dos dons de poder, tá? Então, já começando assim, de certa forma, lendo aqui o textual da nossa lição, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então, a leitura bíblica em classe, que é, na verdade, o tema, a leitura base para o tema desta lição, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 9 até o 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo capítulo 12, versículo 4, 9 a 11. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu já quero ir para os objetivos da lição, que tem como perspectiva definir o que significa o dom da fé. Então nós vamos aprender o que significa o dom da fé. Evidenciar biblicamente os dons de curar. Então nós vamos nos deter um pouco mais sobre os dons de curar e decorrer a respeito dos dons de maravilha. Assim, já de forma bem resumida, os dons de maravilha são diferentes dos dons de curar. Então você pode até questionar, não é a mesma coisa? A cura, ela não é um milagre? Sim, a cura é um milagre, mas o milagre não é uma cura. Então, por exemplo, quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, ali nós não temos uma cura, mas nós temos milagre. Quando Jesus transformou a água em vinho, ali nós não temos uma cura, ali nós temos um milagre, operação de maravilha. Jesus andando por cima das águas, Jesus mandando o vento se acalmar, Jesus fazendo com que o morto ressuscitasse, Lázaro, o filho da viúva de Naim. Então, isso aqui não são, na verdade, uma cura específica, mas são milagres. Agora, obviamente, que quando há uma realização de uma cura, é um milagre. A gente não pode indicar uma outra coisa que não seja um milagre. Mas é bom que cada um de nós tenhamos isso distintamente. A cura é uma cura e um milagre é um milagre. Então, o dom, como o terceiro objetivo aqui da lição é a respeito do dom de maravilha, então já indo diretamente, porque eu vou me deter um pouco mais sobre no dom de cura. Então, o dom de cura na verdade, tem como perspectiva fazer com que o indivíduo tenha restabelecimento de algum órgão específico, de alguma coisa que esteja enferma. No entanto, a operação de maravilha pode ser uma cura ou pode ser uma outra coisa que venha a acontecer. Então, mas começando do começo, os dons de poder tem na sua lista o primeiro dom, que é o da fé. Mas quando eu falo dom da fé, eu quero me referir de uma forma geral que os dons, o dom da fé, embora ele seja a fé em si, ela tem uma distinção entre a fé natural,
a fé como um dom e a fé salvífica, de forma geral, são tudo dons de Deus, certo? Mas o dom da fé em si é um dom espiritual que só quem recebe são os crentes em Cristo Jesus. Outras pessoas não recebem esse dom específico, o dom da fé. Irmão Eliseu, o senhor poderia distinguir para a gente assim, de forma rápida? Olha, a gente pode assim, então há uma distinção clara sobre essa questão. Então o dom, a fé natural é aquela fé que todos têm, tanto evangélico como não evangélico. Ela tem aquela fé, aquela certeza baseado naquilo que ela está vendo. Então, por exemplo, a pessoa que sai de casa para ir para trabalhar, ela tem uma certeza que aquela pessoa vai chegar no seu trabalho. No entanto, como é que ela tem essa certeza? Baseado, digamos, na condução que ela vai pegar. O menino que vai para a escola, ele tem aquela certeza, o seu pai, né, a mãe, tem aquela certeza que vai chegar devido ao transporte confiável então a fé natural é essa fé que você tem a certeza das coisas, baseado naquilo em que você vê, naquilo que você, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, fala que só pelas coisas que foram criadas se entende que há um Deus, se entende que há um Criador. E esse Criador não pode ser uma pessoa feita de madeira, de gesso, não pode ser uma... Por que não pode? Porque se você não tiver cuidado, quebra, aquilo ali não lhe passa a certeza de que tem aquela imagem, aquela moldura tem a capacidade de ter feito algo tão especial como a natureza. O dom da fé, por sua vez, é algo mais profundo. É a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo ao indivíduo, de certeza de coisas que ele ainda não vê. Ainda ele não presenciou. Todavia, obviamente que essa certeza, mesmo não vendo, é uma certeza baseada naquilo que existe, que é Deus, né? Baseada naquilo que existe, é Deus. Então, embora eu não esteja vendo a minha cura, mas eu creio de forma sobrenatural que Deus pode me curar ou não. Então é uma certeza baseada também na pessoa de Deus. Porque a fé, irmãos, a fé só por fé e não crer em nada, não significa que é fé. A fé, ela é baseada em algo. Todavia, esse algo tem que ser genuíno, não é? Então, do ponto de vista bíblico, a fé, o dom da fé, na realidade, é a crença, não é? O entendimento de que é o Espírito Santo que dá ao indivíduo, que faz o indivíduo crer além da fé natural, ter certeza além da fé natural. Então a palavra fé, assim de forma geral, é a mesma usada para tanto fé natural como dom da fé, como fé salvífica. Então a palavra pistis, no grego, que é fé, significa, segundo o dicionário Vine, segundo o léxico grego-português de Johannes Low e Eugênio Naida, eu vou deixar aqui a página, tudo para os irmãos procurarem, confirmar esse entendimento, significa confiança, significa persuasão, significa fidelidade, certeza. Todavia, essa certeza não é gerada do nada. Essa certeza é gerada em Deus. Essa certeza é gerada no Criador, que pode fazer. Por exemplo, assim de forma didática,
eu mesmo, quando vou falar assim de forma didática, eu quero dizer, eu acabo correndo um risco de ser mal interpretado por alguém, né? Veja só, o dom da fé, didaticamente falando, uma linguagem bem mais clara, sem ficar com esse rodeio todo, é um exemplo de super fé. É uma super fé. Não é uma fé normal, é uma super fé. Então, casos como o de Elias, por exemplo, o de Elias, que ele chegou ali naquele momento, no contexto dos profetas de Baal, nós não vemos que aquele desafio ali foi porque Deus disse para ele desafiar os profetas de Baal. Na verdade, o desafio dos profetas de Baal foi algo do próprio Elias. Mas o Elias tinha uma certeza, e essa certeza era baseada em quê? No próprio Deus. Então Elias sabia que servia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo. E essa era uma super fé. Por quê? Porque ele propôs um desafio aos profetas, que é o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Então isto é um exemplo de super fé. E não deu outra, né? E não deu outra. Quem respondeu com fogo? Elias. Os profetas de Baal clamavam, o próprio Elias até ironizou, clama mais alto, pode ser que ele tenha viajado, ou ele tenha ido ao banheiro e tal. Clama mais alto, e nada aconteceu, né? Eles se retalhavam todo para receber ali aquela benevolência da parte de Baal, mas a gente sabe que Baal nada é. Como o apóstolo Paulo diz, o Deus de pedra, de madeira, eu não quero aqui, obviamente, ofender ninguém, mas a Bíblia diz que nada é. Inclusive, nós temos padres confirmando que realmente eles nada são, né? Nós temos aí padres confirmando isso. Então, a fé natural é aquela fé que todos têm. Agora, o dom da fé, que é um dom espiritual, nem todos têm. Somente algumas pessoas possuem esse dom. No caso de Elias, né, que ele propôs aquele desafio, eu poderia dar mais um caso, que é o de Abraão. Abraão, quando estava naquele diálogo com Deus, o Senhor disse a Abraão, Abraão, me oferece o teu único filho em holocausto, né, em sacrifício. Oferece para mim o teu único filho. E ele, né, prontamente, ele ofereceu. Nós percebemos que aquilo era um exemplo de super fé. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 11 e o versículo 18 é dito o motivo pelo qual porque Abraão ele ofereceu Isaac. E sabe qual era o motivo? Era que ele cria que Deus poderia dos mortos ressuscitar. Então ele ofereceu, não foi simplesmente por oferecer, ele cria que assim como ele, a sua mulher estéril, e Deus disse que ia dar um filho, da mesma forma como se ele tivesse sacrificado, Deus poderia do morto ressuscitar. Então isso é um exemplo de super fé. Sabemos que Isaac não chegou a ser sacrificado, mas o costume de Abraão era sacrificar ali um cordeiro, de repente aparece ali um cordeiro, um carneiro, com as pontas, né, entre os carvalhais ali, preso pelas pontas, e ele sacrificou ao Senhor este cordeiro. Então, o dom da fé, como diz Stanley Horton, ele diz assim, que o dom da fé é uma coragem em comum. Aliás, ela proporciona uma coragem em comum ou uma oração fervorosa, é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, vemos que a fé, ela não é baseada em nada, né? Porque diz assim, a fé, a fé para ser fé, você não tem que crer em nada. Você tem que crer como se em nada assim. Não é crer em nada. A fé, ela surge a partir de Deus. Entendeu? Ela é a partir de Deus.
Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Mas as coisas que se não vê, você crê que elas vêm acontecer baseada em quê? Baseada em Deus. Você está entendendo? Então a fé ela tem uma base. E qual é o pilar? É Deus. A base é Deus. Você não pode, por exemplo, crer na Virgem Maria que ela vai lhe dar uma cura divina, porque ela nunca vai lhe dar. Então é uma fé vã. Então uma fé como um dom de Deus é aquela baseada no próprio Senhor, no próprio Cristo, porque realmente ele deu prova que faz milagres acontecer no meio de nós. Nós vemos ali o caso, por exemplo, de Abraão, o próprio Abraão, eu já falei aqui, né? Mas o Abraão, a Bíblia diz que o Senhor diz, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele, fervorosamente, corajosamente, ele foi. Então isso nada mais é do que o dom da fé. E também, querendo citar aqui o caso de Moisés, que quando eles estão encurralados ali no Mar Vermelho, então de repente Moisés, ele dá uma palavra e diz, olha, não temais, estás quieto e vede o livramento que o Senhor vai dar. Nunca mais vocês verão esses egípcios. Então isso é o dom da fé, né? É o dom da fé. Então, Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, que é a passagem de Moisés. Aí vocês vão copiando, botando aí, anotando, para falar isso com mais tempo na aula, né, da IBD. Até porque na IBD a gente tem um tempo maior. A gente aqui tem um tempo pouco, pequeno. Agora, qual é a diferença entre o dom da fé e a fé salvífica? O dom da fé, ele é dado por Deus à pessoa que é regenerada. É regenerada pelo Espírito Santo, é dada por Deus. No entanto, a fé salvífica, ela é gerada através da pregação do Evangelho. Então, ela é gerada através da pregação do Evangelho. Então, a pessoa está ouvinte, né, ouvinte da palavra, e ali ele passa a crer na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por intermédio de quê? Por intermédio da pregação do Evangelho, por intermédio das boas novas. É tanto que a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Né? E como crerão se não forem enviados? E há o texto que diz assim que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que a fé, como é, rapaz? Me fugiu da mente agora o versículo, que fala que por intermédio dela, da palavra, do anúncio das boas novas, então é gerada a fé que é denominada salvífica. Então a fé natural, todo mundo tem. O dom da fé é somente o crente que é nascido de novo que pode receber esse dom sobrenatural. E a fé salvífica, ela é gerada por intermédio da pregação do Evangelho, tá bom? Indo para o ponto 2, o tópico 2 da lição, eu quero me deter um pouco nesse ponto aqui, que é falando sobre os dons de cura. Então, os dons de cura, há um grande debate de que ele não está mais valendo para os nossos dias e que Deus não cura atualmente, Deus não cura. Então, geralmente os reformados históricos se contrapõem ao entendimento, à crença protestante de vínculo pentecostal, porque nós somos continuistas, não somos cessacionistas, cremos piamente que a Bíblia dá prova de que esses dons não cessaram, eles continuaram. E eu quero mostrar para vocês 3 pontos específicos pelas quais os dons de cura estão vigindo para os nossos dias. Além do que está aí no vídeo do nosso canal, acho que o primeiro vídeo e o segundo vídeo, se não me foge da mente, eles falam claramente, eu dou mais de 7 pontos, mostrando porque os dons de forma geral, os dons espirituais, continuam valendo para os nossos dias. Aqui eu quero agregar mais 3 pontos. E um desses 3 pontos é falando sobre
A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela não valeu apenas para o primeiro século. Os irmãos sabem que a Bíblia é inspirada, inerrante palavra de Deus para a humanidade. A Bíblia, ela não foi sepultada com a morte do último apóstolo. Nem tampouco o Espírito Santo foi sepultado com a morte do último apóstolo. Sendo assim, o que está na Bíblia vale para nós, vale para os nossos dias. E como entender essa questão? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou. Irmão Eliseu, então se o fato de a Bíblia, porque a Bíblia foi inspirada e ela continua valendo para os nossos dias, quer dizer que tudo que está na Bíblia vale para os nossos dias? Não. É preciso a gente ter um cuidado para não extrapolar esse limite da Bíblia. Tem coisas que claramente a Bíblia diz, olha, não vale mais, caducou. Como, por exemplo, a guarda do sábado, a circuncisão e outras coisas mais que temos por aí. No entanto, a afirmação de que a Bíblia ela é a palavra de Deus para os nossos dias, assim como foi para os dias dos apóstolos, nos outorga o entendimento de que os dons também continuam valendo para os nossos dias. Não simplesmente tomando como base essa frase, né, de efeito, eu não sei, acho que não é tão somente uma frase de efeito, mas eu quero dizer, não simplesmente com a conclusão dessa frase, né, de que como a Bíblia valia no primeiro século, então, e ela continua valendo para o nosso dia, então é por causa disso que os dons valem. Não, isso é uma razão. Agora, vai muito além do que isso, porque afinal de contas, nós vemos claramente que os dons ele foi dado para a igreja e a igreja continua na terra desempenhando o seu trabalho. Então muitas pessoas foram, na verdade, curadas por causa de quê? Curada não, salvas por causa dos dons. Ao verem os dons em ação, por exemplo, o Simão Mágico, ele foi uma das pessoas que começou a ver, né, e se converteu, embora que ele teve um grande equívoco em um momento de sua vida. No entanto, é uma prova de que os dons eles foram dados à igreja para que auxiliasse a mesma no trabalho de evangelização. Então, os dons continuam valendo. Por quê? Porque a Bíblia, a Bíblia que valeu para os irmãos do primeiro século, vale também para os nossos dias. A doutrina que valia para os irmãos do primeiro século vale também para os nossos dias. Essa é a visão neotestamentária. Agora, obviamente que na perspectiva da visão veterotestamentária, em algumas coisas, caducaram. Muitas coisas caducaram. É por isso que é necessário que, além de a gente ter em mente esses pontos, é bom fazer essa distinção para não correr o risco de a gente ir além. Então, mas não sou eu apenas que digo isso. Não é apenas eu que digo isso. A palavra de Deus nos mostra que os pais, aliás, a história nos mostra que os pais da igreja, como Justino Marte, Teodoto, como o próprio Hipólito, Novaciano e o próprio Agostinho, eram pessoas que deram testemunho da veracidade, da continuidade dos dons, e principalmente do dom de curar, no seu contexto em que eles viviam, muito depois da morte dos apóstolos. Por exemplo, Agostinho mesmo viveu entre o 3º e o 4º século. Você está entendendo? Então, inclusive, eu fiz questão de colocar aqui a declaração de Agostinho, sendo citado por Stanley Horton, quando ele diz assim: se me restringisse meramente aos milagres de curas e omitisse todos os demais, e se me limitasse àqueles que ocorreram, se me limitasse àqueles que ocorreram em Hipona e Calama, teria de escrever vários volumes, e mesmo assim, nada mais poderia fazer do que contar os casos que foram oficialmente registrados e atestados. Tomei cuidado de mandar fazer os registros, depois percebi o quanto os milagres ocorriam em nossos próprios dias,
eram semelhantes aos milagres da antiguidade. Então essa declaração ela é apontada por Stanley Hoff na sua teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, na página 525. Então, o próprio Agostinho, certo? O próprio Agostinho, ele cria piamente, e não somente cria, mas ele presenciou muitos milagres. Então, um dos pontos pelas quais a cura continua nos dias de hoje é porque a Bíblia, que valia para o primeiro século, ela vale também para os nossos dias. A doutrina que valia para os irmãos do primeiro século, ela vale também para os nossos dias. Consequentemente, é um efeito dominó. Se a doutrina vale, a cura também vale. Porque foi isso que foi pregado para a igreja. Afinal de contas, nós fazemos parte da igreja neotestamentária. Vivemos no século, no milênio da igreja neotestamentária. Ou seja, do Novo Testamento. Por isso mesmo, nós somos nada mais nada menos do que a continuidade daquele povo, daquela igreja. O ponto 2, pelas quais a igreja, os dons de cura continua para os nossos dias, está no sacrifício incluso, no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Como assim, irmão Eliseu? Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, anote, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, eu vou só parafrasear e você vai entender. É dito lá que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, a obra de Cristo, o sacrifício na cruz de Cristo, garantiu também não somente cura espiritual, como cura material, como cura física. Isso está nítido de ponta a ponta. Então, o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender, não é que todo mundo vai ser curado, né? Porque pode ser que alguém diga, irmão, então quer dizer que pelo fato de Cristo ter sacrificado na cruz do Calvário por nós, garantiu cura, então todo mundo vai ser curado? Não. Assim como Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, nem todo mundo vai ser salvo, a mesma coisa acontece com as pessoas. No entanto, a intenção da cura, a morte de Cristo, também teve a intenção de restaurarmos de forma completa e não de forma apenas espiritual, como dizem alguns, né? Dizem alguns que Deus só se preocupa com a alma. Há pessoas dizendo por aí que Deus só se preocupa com o coração. E isso é um entendimento meio platônico. Por que meio platônico? Porque era Platão que exaltava a alma e denegria o corpo, né? Platão é filósofo. Ele dizia que o corpo era a prisão da alma. Portanto, o corpo era mau e a alma era boa. E quando a gente morria, então o corpo ele libertava a alma. Então o valor estava apenas em parte do ser e não no ser completo. E o que é que a Bíblia mostra a respeito disso? A Bíblia mostra que Deus ele não só se preocupa com parte do ser humano, né? Com parte do ser humano. Deus se preocupa com o todo do ser humano. Então a cura, inclusive eu estou aqui, irmãos, eu quero ler aqui essa questão aqui. Eu estou com a teologia sistemática aqui de Stanley Horton e que não defende a teologia platonista. Por exemplo, Agostinho, o próprio Calvino, ele diz que a alma é universalmente superior ao corpo. Então, ambos deixaram nas entrelinhas que o que era valorizado era a alma do ser humano, não o corpo do ser humano. Então, nós percebemos que isso não passa de quê? Isso não passa de um equívoco e um grande erro. É tanto que o próprio Agostinho, ele volta atrás,
tempos depois, né? Aliás, falar de Agostinho, não a gente não pode falar assim sem analisar os argumentos completos de Agostinho, porque Agostinho era um tipo de gente que ora estava afirmando uma coisa, ora voltava atrás, ora afirmava uma coisa, ora voltava atrás, e vice-versa, né? Tanto que na teologia arminiana, na questão soteriológica, nós vemos a diferença do Agostinho novo e o Agostinho velho. Ele estava sempre voltando atrás, parece que não tinha segurança daquilo que falava. Agora, irmão Eliseu, é um problema voltar atrás? Não. Se você sabe que está errado, então você tem que voltar atrás, obviamente. Mas a gente precisa ter cuidado com essas questões para que a gente não possa e adentrar um campo minado, né? Então, nós vemos aqui que a cura estava inclusa na obra de Cristo, e isso não significa que todos serão curados. Né? Não significa que todo mundo que caído em pecado, né, através ali de Adão, seu representante federal, não significa que todas as pessoas serão livres dos efeitos da queda. Até porque Cristo morreu por nós e as mulheres continuam tendo filho com dor. Então não significa isso. Não significa isso. Mas a cura estava inclusa sim na morte de Cristo Jesus, e não apenas pela alma. Jesus não morreu apenas pela alma do indivíduo. Até porque 1 Tessalonicenses, eu quero ler aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, 1 Tessalonicenses capítulo 5, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, deixa eu ver aqui, cadê? E 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível para vir nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos a totalidade do ser humano, e não parte do ser humano, como falava Platão e como erroneamente ou equivocadamente Agostinho e Calvino também falou a respeito disso. Então, Jesus, as curas a morte de Cristo, não foi apenas para salvar a alma do homem, mas o homem completo. E aqui nós temos, como eu ia citar, né, e acabei esquecendo, o argumento de George Eldon Lade e Anthony Heuchmann. Francis Scaff, numa das suas grandes obras de apologética, escreve que, mesmo nesta vida presente, devemos ter uma realidade substancial da redenção do homem inteiro. Deus criou o homem e ele se importa com o homem inteiro. Bercoin diz assim, que nas escrituras o homem inteiro assume o lugar de primazia. Cremos que não há maneira de se contar o fato de que a Bíblia retrata a natureza humana como unidade. Então, esses escritores aqui, são 5 escritores, eles acreditam que a obra de Cristo na cruz do Calvário inclui as curas, e essas curas lá na cruz do Calvário, aliás, não é apenas uma cura espiritual, mas é uma cura material também do corpo. E por que isso? Nós vemos, irmãos, que em determinado momento Jesus curou as pessoas. Jesus curou as pessoas e disse para ele, as pessoas iam em busca de cura, e Jesus disse para ele, olha, os teus pecados estão perdoados. Então,
A pessoa que veio à busca de cura, Jesus curou fisicamente, mas espiritualmente também. Então há uma distinção entre uma coisa e outra, no entanto, Jesus o faz de forma completa. Então, o primeiro ponto pela qual as curas está vigindo para os nossos dias, Deus continua curando. A primeira realidade é porque a Bíblia, que valia para o primeiro século, inspirada pelo Espírito Santo, ela continua valendo para os nossos dias também. Segundo, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário incluía também uma cura não somente espiritual, uma libertação espiritual, mas também uma libertação material também do corpo. E terceiro, porque as curas continuam em nossos dias, é porque Deus é o primeiro interessado em restaurar o mundo caído. Aí como é que você pode ficar pensando, Deus é o primeiro interessado em restaurar o mundo caído? Sim. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, e versículo 8, que desde a fundação do mundo, Deus já proveu uma forma de resgatar o ser humano. Por quê, irmãos? Porque Deus se preocupa com o ser humano. O ser humano não é qualquer coisa, como os amigos de Jó diziam, que Deus não se preocupava com quimeras humanas. Mas quem diz que Deus não se preocupa com o ser humano? Com o bem-estar do ser humano? Claro que se preocupa com o bem-estar do ser humano. A Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão, Abraão, em ti serão benditas, não maldita. Bendita todas as nações da terra. Certo? Então, Deus, ele é interessado em restaurar essa humanidade, o mundo caído. Ele tem prazer nisso. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, pelo menos mostra de forma muito clara, que Deus não abandonou o ser humano depois que ele pecou. Depois que Adão caiu, Deus não entregou o homem à própria sorte. Deus cuida, sustenta, provei de tal forma que ele diz que o sol que nasce para o justo também nasce para o injusto. Afinal de contas, a preocupação de Deus é tão grande com o ser humano que ele enviou Cristo para morrer na cruz do Calvário para que esse indivíduo tenha o direito de morar no céu. Então, Deus se preocupa com o ser humano. Aí você pode até argumentar assim, mas irmão Eliseu, como é que Deus se preocupa com o ser humano se há tanta miséria no mundo, se tem tantas pessoas doentes? É só ir no hospital e ver quantas pessoas estão lá moribundas. Então, se Deus se preocupasse com o ser humano, como o senhor está dizendo agora, Deus curaria todas. Essa não é a vontade de Deus? Aí nós precisamos primeiro entender uma coisa. Primeiro, a gente não pode cair na malha da teoria de Epicuros. Epicuros era um filósofo que dizia, olha, se Deus é bom e ele pode todas as coisas, por que ele não, vou usar na linguagem da lição de hoje, né? Por que ele não cura todo mundo? Se Deus é bom, é todo poderoso e é amor, por que há tanta violência? Por que há tanto crime? Por que ele não resolve destruir todo esse mal? Então, ou Deus não é amor, ou Deus não pode todas as coisas, ou Deus não é bom. Você está entendendo? Ou Deus não é bom. Então, muita gente está preso a essa realidade e comete muitas vezes o absurdo de crucificar Deus. Agora, como é que a gente entende todas essas mazelas e sofrimento, doença, como você bem pode estar pensando, dando exemplo de hospitais e mais hospitais, todo ano se faz hospitais para que as pessoas possam ser melhor atendidas, porque aqueles já não dão mais. Então, como é que você pode assimilar a esse entendimento de que Deus quer a restauração da humanidade, quer o bem da humanidade? E aí, eu quero citar aqui o nome do ilustre teólogo de saudosa memória, Jacob Arminio. Ele faz uma distinção muito clara no entendimento arminiano, que Deus tem uma vontade antecedente e uma vontade consequente. Ou seja, a vontade antecedente é aquela vontade de Deus querer só o bem do ser humano. Deus preparou um jardim para o ser humano.
tinha água. Deus preparou o mundo, o globo terra, para receber quem? O homem, que é a coroa da criação. Então, o desejo de Deus era que o homem vivesse bem. Se Deus não quisesse que o homem vivesse bem, ele já tinha criado o homem em miséria. E aí há um grande debate entre arminianismo e calvinismo, da qual eu não compactuo com o calvinismo. Por quê? Porque nós vemos claramente qual é a vontade de Deus nas Escrituras. É revelado isso nas Escrituras. E viu Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus que tudo era muito bom. O que Deus criou para o ser humano foi um ambiente de gozo, de paz, de tranquilidade. Então Jacobus Armínio, ele diz que essa vontade é antecedente. Ou seja, é a vontade antes do pecado. A vontade de Deus antes do pecado era essa. Agora, a vontade consequente. Qual é a vontade consequente? É aquela aonde o homem cruza o limite, desobedece a Deus, e Deus diz assim, olha, se você fizer, certamente você sofrerá as consequências. E não deu outra. Depois que o homem peca, não somente o homem sente isso, mas todo o ecossistema sente o pecado de Adão. Então, todos os sofrimentos, as misérias, as doenças, essas coisas é resultado, de uma forma geral, do pecado de Adão. E, consequentemente, essa não é a vontade de Deus antecedente, mas uma vontade de Deus consequente, ou seja, punitiva do ponto de vista humano, para que as pessoas entendam que aquilo não era a vontade de Deus que acontecesse, mas como Deus criou o homem de forma racional, livre, inclusive até calvinista entende que o homem, ele tem liberdade, ele tinha, pelo menos tinha liberdade, né? Então nós vemos que a vontade de Deus é que o homem, ele consequentemente, ele recebe isso como punição, essas mazelas. Então, essas mazelas, esse sofrimento, não é resultado da vontade de Deus, mas é resultado da desobediência do ser humano para com Deus. E eu queria que você lesse Salmo 38, 3 e 4, que fala lá sobre a questão, olha, eu estou sofrendo por causa de quê? Por causa do meu pecado. Lamentação 3, 42 e 39 diz assim, de que se queixa o homem? De seu próprio pecado. De que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados. Então, nós precisamos já ter em mente que essas doenças, essas mazelas, não é da vontade de Deus, mas uma consequência da desobediência do homem a Deus, e isso não é uma punição gratuita, mas uma punição por causa da justiça de Deus. Deus é justo. Se Deus disse que ia acontecer, se caso acontecesse, como aconteceu, então, de fato, ele não poderia fazer outra coisa. Então, existem doenças, as doenças existem em decorrência do pecado e da desobediência do homem. Por exemplo, agora, essas desobediências que eu vou citar aqui, ela já não é mais diretamente por causa do pecado de Adão, mas doenças que vêm pelo pecado individual. Então, o globo terra sofre por causa do pecado de Adão, mas nós também sofremos determinadas enfermidades por causa do nosso próprio pecado, do nosso próprio erro, não do erro de Adão. Você está entendendo? Segundo Crônica 26, 16 a 20. Segundo Crônica 16 a 20, 26, 16 a 20, fala sobre Uzias. Uzias fica leproso. Por quê? Porque ele foi oferecer incenso. Que só era permitido o sacerdote oferecer incenso. E além do mais, ele não queria estar certo, houve uma grande discussão ali, e ele sai da frente dos sacerdotes leproso. A lepra era uma doença que excluía o cidadão da comunidade ou da sociedade israelense, ele ficava afastado. Então essa doença aqui de Uzias, ele não nasceu com ela. É resultado de um pecado e desobediência contra Deus. Vamos ver Número, capítulo 12, versículo 7 a 10. Fala sobre Miriam. Miriam faz um motim lá contra Moisés e também fica leprosa. Então esses aqui são um exemplo de enfermidades que a culpa não foi de Adão, a culpa foi minha.
A culpa foi minha e eu trago sobre mim mesmo, estou trazendo ainda mais molesta, além daquelas molestas naturais, resultado do pecado de Adão. Você está entendendo? Então Miriam ela é restaurada depois, mas no tocante aqui a questão da lepra, veio a lepra sobre ela por causa da desobediência. Número 12, 7 a 10. Você também pode comprovar 2 Crônica 16, 10 a 12. Fala sobre o rei Asa. O rei Asa, ele desobedeceu, foi muito desobediente contra Deus. E o Senhor enviou-lhe uma doença dos pés. E ele foi duramente repreendido, porque em vez dele confiar em Deus, ele confiou nos médicos. E aí Deus repreende ele e tal, e ele daquela doença ele morre. O que acontece que a gente precisa entender, não é que Deus esteja condenando a medicina, Deus não condena a medicina. Aqui Deus está condenando o rei Asa pela sua falta de confiança em Deus, não por ter consultado os médicos, não por ter buscado a medicina. Inclusive, em Marcos capítulo 2, versículo 17, você pode perceber que Jesus, ele diz assim, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E com isso nós entendemos, à luz de outras passagens também, que Jesus, ele não estava condenando a medicina. Pelo contrário, a medicina é um ato da benevolência e preocupação de Deus com o bem-estar do ser humano. Então, a medicina, vou repetir, é um ato da benevolência e da preocupação de Deus com o indivíduo. Senão, sem isso, meus irmãos, não era possível remédio nenhum fazer efeito. Não era possível ele descobrir em nada, absolutamente nada, de ervas que servem para isso, que servem para aquilo. Você está entendendo? Então, aqui nós percebemos que Deus, ao repreender o rei Asa, não repreende porque ele vai buscar o médico. Deus o repreende porque ele não confia em Deus. Ele não confiou. Ele não buscou a Deus. Você está entendendo? Então, é necessário que a gente entenda que essas doenças, essas coisas aqui, vieram por um pecado individual da pessoa. Inclusive, eu tenho uma declaração aqui do historiador grego do século V, Heródoto. Ele diz assim: os egípcios formavam uma nação mais saudável da antiguidade. Mas ele diz assim, até o seu desafio para com Deus. Então o homem não pode desafiar Deus. Por que o homem não pode desafiar Deus? Porque ele vai quebrar a cara. Você está entendendo? Com Deus, irmãos, ninguém se brinca. Então aqui, nós entendemos o quê? Que há pecados, há doenças que é por causa do meu pecado individual. Agora, obviamente que nem toda enfermidade é por causa do meu pecado individual. Existe também enfermidade de natureza demoníaca. É mesmo, irmão? Exatamente. Existe pecados, existem doenças que é de natureza demoníaca. Vamos ver Lucas capítulo 13, versículo 11, 12 a 16. Eu não vou ler, você pegou nota, né? Se não for, repete o vídeo aí um pouquinho. Fala daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Essa mulher que tinha um espírito de adivinhação, perdão, irmão. A mulher que andava curvada, não a mulher que tinha um espírito de adivinhação, é equívoco. Lucas 13, 11, 12 e 16, fala sobre a mulher que havia 18 anos que ela andava curvada. Jesus cura ela, há uma discussão porque Jesus curou no sábado, e Jesus revela que aquela enfermidade de curveio dela era por causa que o diabo tinha feito aquilo com ela. Então, é uma enfermidade de natureza demoníaca. Pelo menos resultado de demônios. Vejamos bem João capítulo 5, versículo 14. Fala sobre aquele paralítico, o tanque de Betesda. A gente vê que havia muitos ali doentes naquele tanque.
No entanto, Jesus cura aquele homem e mais tarde nós vamos perceber que aquela cura foi resultado de quê? Foi resultado de que aquela enfermidade de paralisia era por conta de demônios, de pecados, e os demônios, obviamente que ele não quer uma porta aberta, ele quer apenas uma janelinha, ele quer apenas uma brecha para fazer coisas horríveis com os homens e escravizar os homens de forma geral. Marcos capítulo 9, versículo 17, você vai lendo, Marcos 9, 17, também fala sobre um rapaz que ele tinha epilepsia. Era um tipo de epilepsia. Mas não era natural, era algo demoníaco. Era algo, o pai mesmo dele já deu logo a certeza, dizendo, olha, o demônio joga ele no fogo, na água. Então aquela enfermidade era de natureza demoníaca. Não era algo normal. Temos a cura do mudo e surdo. Mateus capítulo 12, versículo 22, fala também que aquela mudez, aquela surdez, era algo demoníaco. Então devemos ter cuidado com esse tipo de coisa para não jogar a culpa toda, né? Jogar a culpa em Deus, toda não. Ele não tem culpa nenhuma. Mas assim, também nem toda enfermidade é demoníaca. Há também aquelas enfermidades que é por conta de um desfecho genético. Às vezes as pessoas nascem coladas, nascem cabeça com cabeça, corpo com corpo. Há muitos casos aí, né, que é por causa da genética. Até mesmo câncer, até mesmo AVCs. De forma geral, existe essa doença que é por conta, muitas vezes, da genética da pessoa. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue. Não revela exatamente que a sua mãe também tinha aquele problema, mas era algo natural, não era algo demoníaco, era algo natural. Temos também aquele caso do homem que tinha mão mirrada. Então também era algo natural, não há qualquer alusão de que aquilo ali fosse algo demoníaco. Há também a questão do pecado individual, como eu já falei para os irmãos, né? E só acrescentando 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30, que é aquela leitura da Santa Ceia, aonde é dito lá que por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa de quê? Porque comeram, né? Beberam a ceia do Senhor indignamente, tornaram-se culpados e por causa disso já aconteceu mortes, e muitos estão doentes por causa daquilo. Então, nós vemos aqui uma vastidão porquê de diversas enfermidades. Então, nem toda enfermidade é demoníaca, nem toda enfermidade é por causa do pecado de Adão, entre aspas, né? Porque se ele não tivesse pecado, aqui não existia enfermidade nenhuma. Mas a gente não pode jogar a responsabilidade para Adão, um pecado que eu cometo, tá certo? Também há doenças que ela é adquirida por causa de má alimentação, não é verdade? Aí come de tudo, não se tem aí uma presença frequente nos médicos e tal, então vai haver esse tipo de coisa. Agora, eu quero trabalhar aqui uma questão que é perguntada muitas vezes. Por que alguns são curados, outros não? Por que alguns são curados, outros não? Primeiro que a gente precisa entender é que está no tempo de Deus e não no nosso tempo. A palavra kairos, tempo de Deus, kairos, é uma palavra que vem a referir o tempo de Deus e não o tempo do homem. Então muitas curas, muitos milagres de cura não aconteceu ainda porque não era o tempo de Deus. Aí até pessoas que dizem assim, poxa, se alguém tem o dom de curar, por que essas pessoas não vão no hospital? Né? Por que essas pessoas não vão no hospital e cura todos? Porque isso não está na vontade, irmãos. Isso não está na vontade do homem. Está na vontade no tempo de Deus. Deus me agraciou com dom, Ele te agraciou com dom, mas não é para você
fazer do jeito que você bem quer e bem entende, não. Quem é submisso a Deus somos nós. Não é Deus, não é o Espírito Santo que é submisso às nossas vontades. Nós podemos até ficar sentimentalmente, né, compadecido ali daquela pessoa e vice-versa. No entanto, está na vontade de Deus, no tempo de Deus e não na nossa vontade. A letra B é a seguinte, que falta de fé faz com que muitas curas elas não aconteçam. A falta de fé. Eu quero ler com você Mateus capítulo 3, versículo 58. Aliás, você lê. Toma nota que a gente está correndo, né? Por isso que a gente está assim meio rápido, mas você vai conseguindo assimilar direitinho. Mateus 3 e 58. A Bíblia diz que Jesus em um momento, ele não fez mais cura. Ele não realizou mais milagre por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então, muitas curas não acontecem por causa da incredulidade do indivíduo. E uma coisa também que atrapalha, que também está descrita nesse mesmo capítulo, diz que não operou muito milagre ali, né, por causa da incredulidade, mas aí ele complementa que o profeta da casa não tinha valor. Quer dizer, as pessoas deixavam de crer simplesmente porque era a pessoa de casa. Então isso não pode acontecer. As pessoas que dão mais valor, né? Parece que a fé aumenta quando vem alguém de fora para pregar na sua igreja e tal. Ah, agora eu vou crer. Não. E às vezes o pregador de casa, o presbítero, o pastor, o evangelista, a irmã, o irmão, o membro, o congregado, ele traz uma palavra de Deus, de fé fervorosa, mas a pessoa faz o quê? Murmura, tranca o coração para que o seu coração não se abra para aquela realidade e, consequentemente, venha a ser curado e venha a ser um devedor, né? Ali dessa benção. Então, há uma outra pergunta que eu queria trabalhar com os irmãos, é a seguinte: por que todos os crentes eram curados, todos os crentes do Novo Testamento eram curados e outros não? Não, nem todos eram curados no Novo Testamento. Nem todos, a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, leia lá. 4:13 diz que o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade. E como é que a gente sabe isso? Hans Dietrich, ele diz assim, escritor, ele diz assim: a palavra astenia teissarcos indica uma doença literal, embora a mesma expressão astenia teissarcos signifique uma fraqueza humana também. Mas no contexto, ele afirma que Paulo, ele em Gálatas capítulo 4, versículo 13, pela palavra astenia teissarcos, indica que ele era enfermo, ele tinha enfermidade. Em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 23, Paulo aponta que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Então não era todo mundo que era curado, né? Não era todo mundo que era curado. Os próprios apóstolos que impunham as mãos e aconteciam os milagres, ele mesmo não era curado. Você está entendendo? Epafrodito, Filipenses 2, 25 e 27. Epafrodito, cooperador ali do apóstolo Paulo, também estava enfermo. Embora que o mesmo texto diga que Jesus o curou, né? Uma outra pergunta que surge dentro desse contexto é: por que Deus permite que fiquemos doentes? De forma bem direta, irmão, para a glória de Deus em primeiro lugar. Aí você vai dizer: mas irmão, como é que o senhor diz uma coisa dessa? Que Deus permite que nós fiquemos doentes, que é para a sua glória? Que Deus é esse? Olhando assim à primeira vista é estranho, certo? Olhando à primeira vista é estranho. Mas nós vamos entrar nesse contexto para que você entenda melhor essa questão, tá certo? Por que para a sua glória? Olha, irmãos, nós já falamos de Miriam. Miriam ficou leprosa
para que ela ficasse mais humilde. Ela pecou, mas depois do pecado, ela ficou mais humilde. Jó, ele teve aquela enfermidade toda que a gente sabe, dos pés, do alto até a planta da cabeça, mas depois que Deus restaurou aquela enfermidade, o próprio Jó, ele não era mais a mesma pessoa, ele era mais humilde, ele tinha mais reconhecimento da soberania de Deus, ele tinha mais reconhecimento da insignificância dele. Então, quando nós dizemos que muitas pessoas ficam doentes, que é para a glória de Deus, nós precisamos entender como é que é isso, né? E não simplesmente dizer que Deus malvado, que Deus é isso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que ele tinha um espinho na carne. E já tinha orado várias vezes para que Deus tirasse aquele espinho da carne, e Deus não tirou. Mas Deus não tirou por quê? Porque o Senhor disse para ele, a tua graça me basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Então, tipo assim, se Deus tivesse tirado aquele espinho da carne, como Deus conhece todas as coisas, então ele, até o próprio apóstolo disse que era para ele não se engrandecer com as revelações. Então, irmãos, a doença, a enfermidade, há coisas que surgem na nossa vida que é para nos deixar mais humilde e menos arrogante, irmãos. Menos nariz empinado. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós sabemos que tudo contribui para o bem, né? Embora que nosso primeiro entendimento, nossa primeira visão, nós vamos achar logo de cara que aquilo ali é uma maldade da parte de Deus. Então, por que é que Deus permite que fiquemos doentes? Porque isso é para a glória de Deus e até mesmo para o seu bem, tá bom? Então, eu queria destacar aqui algumas coisas, algumas formas de cura na Bíblia que foram, de certa forma, inusitadas. Como, por exemplo, a Bíblia fala sobre a cura de Naamã, que era leproso, mas para ele obter aquela cura deu 7 mergulhos. Nós temos, por exemplo, o caso da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Elias, a Bíblia diz que mediu 3 vezes no menino, e depois disso ele ressuscitou. Nós temos também o caso aqui no Novo Testamento, em João 9,6, que Jesus cospe, faz um lodo, bota no olho do cego e o cego é curado. Nós temos também um relato de que a sombra de Pedro curava, os lenços e aventais eram levados ao corpo e curava. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Então são algumas formas de cura que a gente que muitas pessoas têm interpretado mal e tem levado muita gente à idolatria por causa disso. Muita gente tem levado à idolatria. Traga uma peça de roupa, traga uma foto, traga um lenço suado, uma calça suada, traga um copo d'água, é água do Rio Jordão, é sal grosso, areia do deserto do Jordão. Irmãos, essas coisas têm levado muita gente à idolatria com uma falsa argumentação de que aquilo vai aumentar a fé da pessoa. A Bíblia diz que para que aconteça o milagre, é necessário que eu creia em Cristo Jesus. Como diz Tiago, capítulo 5, e o versículo 14 e 15, diz que a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. Então, o que é que eu preciso entender? Eu preciso entender que para haver uma cura, eu não preciso inventar moda. Eu não preciso inventar coisa. Aí vai dizer assim, irmão, mas vai aumentar mais a fé dele. É conversa furada, irmãos. Isso tem afastado muita gente de Deus. Aí, por que Jesus curou
cuspe, porque não, a Bíblia diz, não, eu não quero entrar nesses detalhes, porque o meu limite já se foi, meu limite aqui de gravação, ele já se foi. Mas assim, irmãos, essas pessoas eram curadas, Jesus cuspiu na terra, havia um propósito com aquilo, certo? Não há nenhum registro de que Jesus tenha dito que aquilo era um mandamento, que aquilo era uma regra e que todo mundo tinha que ser curado daquela forma, daquele jeito. Então eu quero concluir, porque não tem mais tempo aqui, não tenho mais tempo, mas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, olhe, não se renda a esse tipo de coisa, porque isso nada mais é do que vãs filosofias, isso é invenção de homens, isso não é coisa apoiada pelas escrituras. Se levavam os aventais, as pessoas, irmãos, levavam, não era o apóstolo Paulo que pegava seu avental e dizia, todo mundo vai ser curado, feito a gente vê por aí, o pessoal pegando um paletó e derrubando todo mundo. Não, irmãos. Como eu disse, não posso entrar agora nesse detalhe que não dá para entrar. Mas cada coisa no seu devido lugar. Tá bom, irmãos? Os 7 mergulhos lá não era porque ia curar com os 7 mergulhos. Era porque Naamã, Deus conhecia o coração de Naamã, que era orgulhoso, prepotente. Você está entendendo? Prepotente. E aquilo era uma forma, não de cura, mas era uma forma de Deus mostrar para ele que a humildade é o princípio da bem-aventurança. Né? Bem-aventurados os humildes, de coração e tal. Então é um princípio. Nós não precisamos de orgulho. Nós temos que tirar isso, porque, aliás, foi por isso que Satanás caiu. Não é verdade, irmão? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Tenha fé em Cristo que ele pode lhe curar. Mateus capítulo 8, versículo 13. Tenha fé em Cristo que ele pode lhe curar. Use o seu dom que Deus lhe deu, seja ele de curar, dom da fé, seja ele o dom de operação de milagres, use corretamente e diga, Deus me use para o seu louvor e para a sua glória, tá bom? Que Deus nos abençoe. Qualquer coisa, tá nos comentários, eu vou botar os livros que a gente estuda para trazer essa aula aqui para os irmãos, tá bom, irmãos? Vou colocar aí embaixo na descrição aí do vídeo. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.